Lição 74 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Não há outra vontade senão a de Deus. Citação. A ideia para o dia de hoje pode ser considerada como o pensamento central ao qual todos os nossos exercícios estão dirigidos. Comentário. Essa é a forma de Jesus reformular para nós nossa única responsabilidade, que é aceitar a expiação para nós mesmos. A diminuta e louca ideia, uma vez levada a sério pelo nosso ego, diz que a separação de Deus é um fato e que o Filho tem uma vontade separada e distinta da vontade do seu Criador. Essa, entre aspas, vontade do Filho, agora pode estabelecer sua própria realidade com uma inteireza autônoma. A partir dessa premissa básica, o sistema do ego logicamente se segue até e incluindo a feitura do universo físico. O ego, portanto, é uma afirmação que diz que existe realmente uma vontade à parte da de Deus. Isso está em contraste com o princípio da expiação, que diz que não existe nenhuma vontade exceto a de Deus. Qualquer outro pensamento é ilusório e, portanto, nunca aconteceu. Essa ideia é sucintamente capturada nas seguintes linhas do Manual para Professores, no contexto da ideia da separação. Jesus. No tempo, isso aconteceu há muito tempo. Na realidade, nunca aconteceu de forma alguma. Manual dos Professores, capítulo 2. Comentário. Novamente, Jesus está dizendo que essa ideia, abre aspas, não há outra vontade senão a de Deus, fecha aspas, é o pensamento central desses exercícios. De fato, é o objetivo do Um Curso em Milagres nos ensinar a aceitar a expiação para nós mesmos, negar a aparente realidade do sistema de pensamento do ego, que é baseado na diminuta e louca ideia levada a sério, abre aspas, do filho se esquecendo de rir da diminuta e louca ideia. O pensamento se tornou uma ideia séria. Fecha aspas. Texto, capítulo 27. E um ser individual acreditou ter uma vontade autônoma fora da vontade de Deus. Jesus. A vontade de Deus é a única vontade. Quando reconheces isso, reconheces que a tua vontade é a sua. Comentário. Esta é a última coisa no mundo que o ego quer que compreendamos. Porque se nossa vontade é a dele, de Deus, não existe separação. Outra forma de afirmar o princípio de expiação que desfaz o ego. Além disso, se não existe nada além de Deus, não pode haver escolha e, portanto, nenhum tomador de decisões. O Espírito Santo mantém esse pensamento de expiação em nossas mentes. E o medo do ego de que escolhamos nos identificar apenas com isso o motiva a desenvolver a estratégia sem mente, o mundo de corpos. Esse medo é sucintamente resumido na seguinte afirmação do texto: Tens medo de saber a vontade de Deus porque acreditas que não é a tua. Essa crença é toda a tua doença e todo o teu medo. Texto, capítulo 11. Jesus. A crença em que o conflito é possível se vai. Comentário. Nós encontramos nessas lições, que é o motivo pelo qual as estamos estudando tão profundamente, a inteireza do sistema de pensamento do ego,
como é apresentado mais plenamente no texto. Se eu tiver uma vontade separada da de Deus, o ego me diz que eu a ganhei triunfando sobre o meu grande adversário. Tendo vencido o grande conflito, eu mereço os frutos maravilhosos da individualidade. Esse triunfo, no entanto, é chamado de pecado pelo ego, seguido da culpa, cuja projeção nos faz criar Deus à nossa própria imagem e semelhança. Alguém contra quem se pecou e agora raivosa e justificadamente busca retribuição, um ataque que justificadamente tememos. Como você pode se recordar da última discussão, a segunda e a terceira leis do caos, texto, capítulo 23, estão dirigidas especificamente a essa questão de um Deus raivoso e vingativo, uma imagem presente em todos, não importando sua religião ou a falta dela. No mundo ocidental, a imagem está fundamentada no Deus bíblico, uma deidade vingativa que acredita na realidade do pecado. Uma vez que projetamos nosso pecado, um campo de batalha aparentemente eterno é estabelecido em nossas mentes. Esse é o conflito entre nós mesmos e Deus, uma vez que Ele é aquele que acreditamos ter atacado e cuja vingança é exigida por nossa culpa. Nada nos diz que esse não é o Deus verdadeiro. No entanto, dentro do nosso sonho insano, que começa com a crença em que somos indivíduos autônomos, esse conflito é bastante real. Ele nos leva a reprimir o pensamento aterrorizante e, através da projeção, inventar um mundo no qual vemos conflito em todos os lugares ao nosso redor, mas não mais dentro de nossas mentes. Nós acreditamos que tudo e todos estão em guerra conosco. As sombras fragmentárias do conflito original. Quer isso assuma a forma de inimigos diretos, o que chamamos de ódio especial, ou os inimigos mais sutis, que chamamos de amores especiais, o conflito permanece. É uma batalha não apenas entre indivíduos, mas com a própria vida, cuja característica principal é a morte. Portanto, como Freud ensinou, desde o momento em que nascemos, estamos nos preparando para morrer. O pensamento final da morte, portanto, é o conflito primário que experienciamos aqui. No entanto, isso é só um fragmento do conflito original, baseado no pensamento de que temos uma vontade separada da de Deus. Nós vencemos essa vontade destruindo-o, e agora ele vai se levantar da tumba e nos destruir, buscando de volta a vida que acreditamos ter tirado dele. Jesus. A paz substitui a estranha ideia de que estás dilacerado por metas conflitantes. Como uma expressão da vontade de Deus, não tens nenhuma meta a não ser a sua. Comentário. Lembre-se por um momento das lições 24 e 25, na qual Jesus explica que nós não conhecemos nossos maiores interesses. Um dos exercícios nos faz pegar um problema e pensar sobre sua melhor solução. Jesus nos diz que se realmente fizéssemos isso conscientemente, iríamos perceber que temos metas conflitantes e, portanto, não poderíamos estar certos sobre o que seria melhor para nós. Em um momento, nós pensamos em algo que pode funcionar bem, e no seguinte, pensamos em outra coisa.
Isso nos força a decidir entre essas metas mutáveis, que é a forma de Jesus nos ensinar que nós não entendemos coisa alguma e certamente nem os nossos próprios interesses. As metas conflitantes que experienciamos refletem o conflito original em nossas mentes entre Deus e nós mesmos, que realmente está dentro de nós mesmos. Essa projeção egóica de um Deus é inventada. Portanto, ele não está realmente aqui, e isso não é nada mais do que uma parte dividida das nossas mentes já divididas. O conflito do ego é um ou outro, matar ou ser morto. Um conflito encenado dentro das nossas mentes, pelo fato de as figuras em nossas vidas que acreditamos estarem nos vitimando são apenas personagens em nossos próprios sonhos. Figuras alucinatórias do nosso sistema de pensamento ilusório. No entanto, quando nos afastarmos do sistema de pensamento do ego, conflito, pecado e individualidade, e voltarmos para o Espírito Santo, teremos aceitado a expiação. Então, só haverá uma meta, já aceita, que é nos lembrarmos de quem somos e voltarmos para casa. Jesus diz: há grande paz na ideia de hoje, e os exercícios para esse dia são dirigidos para achá-lo. Comentário. De fato, podemos encontrar a paz apenas através dessa ideia. Ela vem de muitas formas diferentes, mas sua essência é que a paz é encontrada em aceitarmos a ideia de que nunca nos separamos de Deus e, portanto, não estamos separados de nada nem de ninguém mais. Jesus diz: a ideia em si é totalmente verdadeira, portanto, não pode dar origem a ilusões. Sem ilusões, o conflito é impossível. Comentário. As ilusões são tudo o que o ego nos diz que é verdadeiro. Portanto, uma vez que começamos com a premissa básica de que existe outra vontade além da de Deus, a diminuta e louca ideia levada a sério, que nos leva a acreditar que existimos como indivíduos separados, as outras ilusões logicamente se seguem. Eu sou pecador, culpado e tenho medo da punição, meu destino inevitável se eu permanecer na minha mente. Para proteger esse ser recém-adquirido, eu tento projetar o conflito básico entre eu e minha imagem de Deus, fazendo um mundo no qual experiencio um novo conjunto de problemas, todos percebidos fora da minha mente. Essas, então, são as ilusões e derivam da nossa não aceitação do princípio da expiação, de que não existe outra vontade além da de Deus, o que significa que a separação nunca aconteceu. Portanto, uma vez que essas lições são vistas e liberadas, não pode haver conflito, o que, novamente, acontece entre a parte culpada e pecadora de nós mesmos, que não queremos deixar vir à consciência, e a parte culpada e pecadora de nós mesmos, que projetamos como a imagem de Deus. Quando não se deposita mais fé no pensamento do pecado, não pode haver ilusões ou conflitos, e, portanto, nenhuma dor ou sofrimento. Jesus diz: tentemos reconhecer isso hoje e experimentar a paz que esse reconhecimento traz. Começa os períodos de prática mais longos, repetindo esses pensamentos várias vezes, com lentidão e com a firme determinação de compreender o que significam
e de mantê-los em mente. Comentário. Eu mencionei 2 vezes antes que muitas declarações no livro de exercícios podem ser compreendidas equivocadamente como afirmações, de forma similar às encontradas em muitos sistemas da nova era, onde elas são usadas para silenciar os egos das pessoas, substituindo os pensamentos negativos por outros positivos. É bem óbvio que isso não funciona, pois tudo o que consegue é nos fazer reprimir nossos pensamentos ruins para a inconsciência. E qualquer coisa que seja reprimida tem uma maneira muito infeliz de encontrar seu caminho de volta para fora, quer seja atacando outros, julgamento, e ou atacando a nós mesmos, doença. Jesus não está nos encorajando a trazermos a verdade à ilusão. A verdade dessas declarações, a ilusão na qual acreditamos. Mas, em vez disso, está nos ensinando a trazer as ilusões dos pensamentos do nosso ego a essa verdade. Sempre que nos sentirmos tentados a ficarmos transtornados, portanto, precisamos trazer o que nos transtorna e todas as suas causas aparentes à verdade. Nós inventamos isso. Nós sabemos que o fizemos porque não existe outra vontade além da de Deus. Para repetir, essas não são declarações que deveríamos usar para silenciar nossos egos, mas, ao invés disso, deveríamos trazer os gritos estridentes de culpa e o julgamento do nosso ego ao pensamento gentil da lição. Esse processo não vale apenas para esses exercícios, mas para todos os outros. Portanto, nós dizemos: não há outra vontade senão a de Deus. Eu não posso estar em conflito. Citação: não há outra vontade senão a de Deus. Eu não posso estar em conflito. Comentário: isso significa que quando você se vê infeliz ou transtornado durante o dia e honestamente olha para o seu ego, percebe que está transtornado porque acredita que está em conflito. Algo ou alguém lhe trouxe dor, e essa é a, entre aspas, causa do problema. Se você se recordar dessa declaração, abre aspas, não há outra vontade senão a de Deus. Eu não posso estar em conflito, fecha aspas. Reconhecerá que tudo o que percebe agora vem do pensamento de que você está em conflito com Deus. Você sofre nas mãos de alguém, se sente doente ou perdeu sua paz como resultado das condições do mundo. Tudo porque acredita que é separado do seu Criador. Dito de outra forma, o conflito significa dualidade, que é a essência do estado ilusório de separação do ego, enquanto a vontade de Deus expressa a verdade não dualista da unicidade da nossa realidade como Filho de Deus. Essa lição continua o processo de treinamento que deve nos fazer começar a sempre, não apenas aqui, mas sempre, revisitar o sistema de pensamento do ego que é subjacente a estarmos transtornados, irritados, deprimidos, doentes, ansiosos ou amedrontados. Quando olhamos para o ego com Jesus ao nosso lado, automaticamente fazemos o que ele está nos pedindo nessa lição. Como ele nos diz no início do texto, ele é a expiação. Texto, capítulo 1. A experiência e o símbolo dentro do nosso sonho de que não existe outra vontade senão a de Deus. Sua presença amorosa dentro de nossas mentes é a prova de que nada entrou entre nós e esse amor.
como agora lemos. Jesus, em seguida, passa alguns minutos acrescentando alguns pensamentos correlatos, tais como: estou em paz, nada pode me perturbar, minha vontade é a de Deus. Minha vontade e a de Deus são uma só. É vontade de Deus que seu filho tenha paz. Ken Wapnick. Jesus continua dizendo-nos como proceder nesses exercícios. Citação: durante essa fase introdutória, não deixes de lidar rapidamente com quaisquer pensamentos de conflito que possam te ocorrer. Dize imediatamente a ti mesmo: não há outra vontade senão a de Deus. Esses pensamentos conflitantes são sem significado. Comentário: mais uma vez, Jesus não quer que silenciemos nossa dor ou neguemos nossa experiência de conflito com nada nem ninguém, mas que levemos nosso sofrimento a Ele. Isso é análogo ao que o grande professor indiano Krishnamurti enfatiza em seus ensinamentos. Permaneça com a dor. Isso não era um chamado ao masoquismo. Era um apelo aos seus estudantes para não encobrirem a dor, mas para continuarem através dela até o amor que está além. Em Um Curso em Milagres, Jesus é aquele que nos leva através da dor que primeiro trouxemos a Ele, para a paz que espera por nós, além do véu do conflito do elo. Jesus diz: se alguma área de conflito parecer particularmente difícil de ser resolvida, escolha para consideração especial. Comentário: como temos visto através dessas lições, Jesus está nos pedindo para prestarmos atenção cuidadosa às nossas mentes, para examiná-las a fim de encontrarmos os pensamentos de conflito. Nós, então, nos movemos de volta da nossa infelicidade e angústia para o pensamento subjacente de separação, que é a base para a experiência dos conflitos específicos. Em vez de tentar evitar essa situação de conflito particularmente difícil, somos encorajados por Jesus a prestarmos atenção a ela, abre aspas, escolhê-la para consideração especial, fecha aspas, o que significa levá-la até Ele para que a culpa na mente possa ser examinada e liberada. Citação: pensa sobre ela brevemente, mas de forma muito específica. Identifica a pessoa ou as pessoas em particular e a situação ou situações envolvidas e dize a ti mesmo: não há outra vontade senão a de Deus. Eu a compartilho com Ele. Os meus conflitos em relação a não podem ser reais. Comentário: eu não posso perceber os conflitos entre você e eu como irreais, a menos que aceite o fato de que os tornei reais, muito reais. Primeiro temos que olhar para o conflito conforme o vivenciamos e depois retraçá-lo até sua fonte. Esse processo de olhar, é claro, é o sumo e a substância do Um Curso em Milagres, um processo que é impossível a menos que olhemos para o lugar certo, a parte tomadora de decisões da mente, onde o erro foi cometido pela primeira vez. O final do capítulo 5, no texto, provê um exemplo do ensinamento explícito de Jesus a esse respeito. Jesus diz: o processo de desfazer, que não vem de ti, está, apesar de tudo, dentro de ti, porque Deus o colocou aí. A tua parte é meramente fazer voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. Texto capítulo 5. Ken Wapnick.
Em outro trecho no texto, Jesus discute o conflito e como ele é resolvido pela visão do Espírito Santo, o compartilhar, que é a meta do Um Curso em Milagres. Citação: o Espírito Santo desfaz ilusões sem atacá-las, porque não pode absolutamente percebê-las. Portanto, elas não existem para ele. Ele resolve o conflito aparente que elas engendram, percebendo o conflito como sem significado. Eu já disse que o Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é, e ele é sem significado. O Espírito Santo não quer que tu compreendas o conflito. Ele quer que reconheças que, porque o conflito não tem significado, é incompreensível. Texto, capítulo 7. Ken Wapnick. Novamente, é por isso que Jesus quer que percebamos o conflito, que possamos olhar além dele, para a verdade. Isso conclui a primeira parte do exercício. A segunda parte se segue. Citação: depois de limpares a tua mente dessa forma, fecha os olhos e tenta experimentar a paz que a tua realidade te dá por direito. Comentários. Em outras palavras, nós primeiro ficamos conscientes dos nossos pensamentos obscuros, as nuvens que em uma lição anterior Jesus nos disse que nos levaria a atravessar. Lição 70. Além dessas nuvens de defesa está a paz de Deus. Consistentemente, Jesus nos lembra de que a paz não pode vir sem primeiro desfazermos o conflito. A luz só retorna quando atravessamos a escuridão. E o amor não pode ser lembrado a menos que olhemos para o ódio. Jesus diz: mergulha nela e sente-a se fechando à tua volta. Pode haver alguma tentação em julgar equivocadamente essas tentativas como retraimento, mas a diferença é facilmente detectada. Se estiveres tendo sucesso, terás um profundo sentimento de alegria e sentir-te-ás cada vez mais alerta, ao invés de sentir-te letárgico e enervado. Comentário. Muitas pessoas experimentam uma tendência a adormecer quando começam a meditar ou a fazer as lições. Esse é o ponto de referência de Jesus aqui, e ele está nos ajudando a entender seu propósito defensivo de proteger nosso medo. A sonolência não acontece por estarmos cansados demais ou por sermos estudantes insinceros. Ela vem porque tememos o estado de paz. Quando estivermos conscientes dos nossos pensamentos de conflito, não vamos cair no sono. Deveríamos nos perguntar, portanto, por que ficamos acordados com esses pensamentos e caímos no sono quando estamos à beira de ultrapassá-los, em direção à paz de Deus? A resposta é óbvia. A paz é ameaçadora porque diz que não existe outra vontade além da de Deus, e a nossa é uma com a dele. Se a separação nunca aconteceu, então nós nunca acontecemos também. Esse é o medo de perdermos nosso ser individual. É importante quando você começa a se distrair, ficando cansado, caindo no sono ou pensando em tudo menos o exercício, que não julgue a si mesmo ou se sinta culpado, mas perceba que a distração está vindo do seu medo, da meta, do exercício. Citação: a alegria caracteriza a paz. Através dessa experiência, reconhecerás que a alcançaste. Se sentires que estás deslizando para o retraimento, repete rapidamente a ideia para o dia de hoje e tenta outra vez. Faze isso tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Ganhas muito recusando-te a procurar refúgio no retraimento
mesmo que não experimentes a paz que buscas. Comentário: o que é útil sobre tais declarações é a gentileza de Jesus apontando nossa resistência potencial a essas lições. Se Ele está esperando que tenhamos dificuldade e não nos julga por isso, não existe razão, novamente, para julgarmos a nós mesmos quando nos esquecermos de fazer os exercícios, ou começá-los e imediatamente cairmos no sono. Quando nos permitimos nos mover além dos pensamentos de raiva, depressão e conflito, alegremente sentimos a paz de saber que nossos pecados estão perdoados e não têm efeitos sobre o amor e a luz interiores. Tal alegria é impossível se nós primeiro não aceitarmos nossos autoconceitos de pecado, culpa e fracasso. Fracassando, entre aspas, o livro de exercícios nos oferece oportunidades perfeitas de olharmos para esses conceitos do ego e depois nos movermos além deles, para a verdade a nosso respeito. Citação: nos períodos de prática mais curtos, que hoje devem ser empreendidos a intervalos regulares e pré-determinados, dize a ti mesmo: não há outra vontade senão a de Deus. Hoje eu busco a sua paz. Tenta, então, achar o que estás buscando. Hoje seria proveitoso dedicar a isso 1 ou 2 minutos a cada meia hora, se possível com os olhos fechados. Comentário: se o objetivo da paz é verdadeiramente nosso, devemos alegremente abraçar os meios de atingi-la também. Nossas lembranças constantes através do dia refletem esse abraço. Portanto, mais uma vez, esquecer o, entre aspas, 1 minuto ou 2, que nos é pedido para passarmos a cada 30 minutos, nos ajuda a entrar em contato com nossa ambivalência sobre a meta. Isso nos alerta para nosso conflito interior e provê oportunidades constantes de perdoarmos a nós mesmos pelo, entre aspas, pecado de empurrarmos Deus para longe. De tempos em tempos, devemos voltar a esse aspecto muito importante da nossa prática do livro de exercícios.